Feliz sábado aos queridos irmãos que aqui se encontram na igreja. Também feliz sábado aos amigos que estão em casa. E já quero deixar aqui os meus sinceros pêsames pelas famílias que, infelizmente, estão de lutos nesse momento. Mas saibam que nós temos uma certeza e uma esperança de que logo, logo Cristo vai voltar e nós veremos as pessoas que um dia tanto amamos. Esse é o nosso desejo. Eu fico feliz nesse sábado poder estar aqui. Na quarta-feira eu estive no ciclo de oração e ali conversando com o irmão Edmilson, o convite foi lançado e aqui estou eu. Então é um grande privilégio. Eu me chamo Mateus, eu sou ali da igreja do Bela Vista 3, a Igreja da Graça, do JF, acredito que vocês conhecem, né? E também sou estudante de teologia na Faculdade Adventista da Bahia, o antigo IAN. Não sei se o pastor acabou se formando lá, no IAN. Da FAAMAS, né? Pois pronto. E olha só, então é um privilégio. E nessa manhã nós estudaremos um tema que eu confesso que eu passei a semana orando, de quarta-feira para cá, para saber ali com Deus o desejo que Ele tinha de passar para nós. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho da vida cristã. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no primeiro livro, o livro de Gênesis. Vamos ler alguns versos aqui. Gênesis capítulo 1. Gênesis 27, capítulo 1. Vamos começar com o versículo 1. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Jesus, nosso Pai, que privilégio, Senhor, nesse sábado nós temos de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que eu seja apenas, nesse momento, um instrumento em Tuas mãos, para falar aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, seja o nosso dirigente. Que a nossa mente esteja focada em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 1, verso 1 também. Diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Avance agora para o verso 26. E Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. 27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aqui então nós iniciamos através ali do princípio da criação. Quando Deus cria o ser humano ali no sexto dia, Deus então dá vida a ele. E ele passa agora a ser uma alma vivente, alguém que tinha plena capacidade de escolher as coisas. Tanto é que Deus então deu a ordem para ele, para que ele escolhesse o nome para os animais. E assim então foi. Logo depois da criação do homem, nós vemos que Deus também, ele cria a mulher. E agora, no sétimo dia, Deus tem um encontro pessoal com eles ali, onde eles aprendem sobre a adoração ao verdadeiro Deus. E ali, então, o início da raça humana é, então, colocado para que, nas próximas gerações, ela começasse, então, e continuasse a crescer. Só que um porém aconteceu nesse inteirinho. Antes mesmo do homem aproveitar a felicidade durante toda a eternidade, nós vimos que o mal, ele infelizmente adentra no jardim do Éden. E antes o que era bom, o que era perfeito, ele se tornou um pouco maculado por conta da entrada do pecado. E naquele momento em que Adão e Eva, ele peca, o mal, ele entra na vida do ser humano. Mas antes de avançarmos, precisamos entender duas coisas que vai ser o princípio da nossa pregação. Primeira coisa, quando Deus criou o ser humano, criou o homem e criou a mulher, Deus havia colocado neles uma natureza, chamada de natureza de Cristo, certo? Aprenda isso. Uma natureza chamada de natureza de Cristo. Logo depois da entrada do pecado, o ser humano agora ganha uma segunda natureza. E essa natureza é chamada de natureza pecaminosa. Muito bem. Só que antes do homem conseguir essa nova natureza, a natureza pecaminosa, a natureza de Cristo agia ali no homem. E por conta disso, tudo que o homem fazia em prol da adoração de Deus, ele amava fazer isso. Ou seja, ele gostava e não havia nada que impedia ele de adorar a Deus fielmente. Então, naquele momento, o homem tinha
apenas uma natureza, a natureza de Cristo, e o homem gostava de estar na presença de Deus. Só que logo depois da entrada do pecado do mundo, quando Eva e Adão desobedecem, nós vemos ali que algo estranho passa a atuar na vida do homem. Essa nova natureza, a natureza pecaminosa, fez o homem se esconder da presença do Senhor. Fez o homem, então, se distanciar de Deus. E agora o homem passa a viver com essas duas naturezas. Mas algo interessante acontece. Quando eles saem do jardim do Éden e vão para habitar a terra, eles então têm as suas relações e eles têm um filho chamado Caim. Só que quando Caim nasce, eu pergunto a você, você acha que ele nasceu com a natureza de Cristo ou com a natureza pecaminosa? Com a natureza pecaminosa. Você viu que agora houve uma mudança. Antes, Adão havia nascido com qual natureza? De Cristo. Só que agora vem Caim e já nasce com a natureza pecaminosa. Ele não tinha a natureza de Cristo. E aí a gente vê Davi falando, olha, em pecado me concebeu a minha mãe. Naquele momento, então, Caim, ele tinha a natureza pecaminosa. E Abel também tinha a natureza pecaminosa. Por conta de uma escolha que Adão e Eva eles fizeram em desobedecer a Deus, todos que vieram depois deles, eles nascem com a natureza pecaminosa. Inclusive, eu e você, quando nós nascemos com essa natureza. Mas aí vem a grande pergunta. Como então nós conseguimos adquirir a natureza de Cristo? Unicamente quando nós aceitamos a Jesus e entregamos a nossa vida a Ele. Assim então nós adquirimos a nova natureza, que é a natureza dada por Cristo quando nos entregamos a Ele. Só que precisamos entender as particularidades então dessa natureza. A natureza de Cristo no ser humano, ela produz algo que nos ajuda a estar em constante comunhão com Ele. A tudo que eu vier fazer, seja com o propósito de estar perto dEle. Só que a natureza pecaminosa, ela faz justamente o contrário. Ela faz com que nós nos afastemos de Deus em tudo aquilo que nós viemos fazer. E por conta disso, agora, nasce um conflito na vida do homem. Na verdade, é por isso que muitas vezes a gente pensa o seguinte, olha, quando eu estava fora da igreja, tudo que eu fazia era bom. Rapaz, eu ia para isso aqui, eu fazia isso e tudo, e não tinha nada que me doísse a cabeça. Mas depois que eu aceitei esse negócio aí de igreja, de Jesus, as coisas começaram então a piorar. Comecei a perder as pessoas que eu amo, perdi o meu trabalho, aconteceu isso, aquilo. Então começou a vir os desafios. Por que será que isso acontece? Por que será que está tantos desafios na vida cristã? É por isso então que hoje nós tiraremos aí todos esses, não digo todos, né, mas um monte dessas dúvidas com relação à vida cristã. E para que nós possamos entender melhor, então, esse grande conflito entre essas duas naturezas, quero te dar uma ilustração. Imagina só que você é dono de um circo e você tem 2 leões. E aí foi colocado lá um dia, marcado a data de que esses leões, eles iam lutar entre si. E aí, para um leão, você vai alimentar ele muito bem. Você vai dar para ele ali comida em abundância. Você vai dar para ele tudo que ele precisa para que ele então possa ficar forte. Mas para o outro leão, você vai apenas dar o necessário para que ele não morrer. Aí eu lhe pergunto, no dia em que esses leões eles forem lutar entre si, qual leão você acha que vai ganhar? O leão que foi bem alimentado. Na verdade, olha só, quando o momento de provação ele vem na nossa vida e as duas naturezas elas batalham entre si, qual natureza você acha que vai ganhar? Com certeza a natureza que está sendo muito mais alimentada. E aí entra então um grande dilema na nossa vida, que é com relação à alimentação das nossas naturezas. Nós sabemos que há agora 2 naturezas e que essas naturezas elas conflitam entre si. E a natureza que for mais forte, essa é a natureza que vai ganhar. E por conta de haver 2 naturezas, eu tenho agora a noção de que um conflito ele é real na minha vida. E vai vir provações, vai vir as tentações, vai vir tudo isso para quê? Para que uma dessas naturezas elas saiam vencedoras naquilo que vier. E por conta disso, nós precisamos aprender algo urgente, que é como então alimentar as nossas naturezas, a minha natureza, para que eu possa vencer as tentações que vêm na vida cristã. E aí nós entendemos que, como seres humanos, nós temos 5 sentidos, não é? Nós temos
olfato, o que nós cheiramos, nós temos o ouvido, aquilo que ouvimos, a boca, o que comemos, nós temos a mão, aquilo que nós tatamos, né, o tato, e nós temos a nossa visão, aquilo que nós vemos, os nossos 5 sentidos. E tudo que entra na nossa mente, no nosso cérebro, através dos 5 sentidos, se torna alimento para a minha natureza. Então, se eu estou comendo algo ali, ou eu vou estar alimentando uma natureza, eu vou estar alimentando a outra. Se eu estou assistindo algo, aquilo que eu estou assistindo, consequentemente, ele vai alimentar ou a minha natureza de Cristo, ou a minha natureza pecaminosa. E assim, para tudo que eu faço, através dos meus 5 sentidos, eu vou estar, então, alimentando a minha natureza. E aí vem agora o grande conselho de Deus, para que nós possamos entender como melhor, então, alimentar essa nossa natureza. Pegue sua Bíblia, vá lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, sejam essas coisas que nós coloquemos então para dentro de nós, para que nós possamos alimentar a nossa natureza. Porque nós estamos aqui vivendo o momento em que nós estamos sendo peregrinos. Ou seja, nós estamos aqui agora, nesse momento, na terra, mas nós temos um desejo de mais na frente morar nas mansões celestiais com o nosso Criador. E por conta disso, nesse todo o caminho que nós iremos percorrer, nós iremos ter contato com tudo que vocês imaginarem. Mas nós podemos fazer a escolha daquilo que nós iremos, então, alimentar a nossa vida. E aí, consequentemente, ou eu vou estar alimentando uma natureza, ou eu vou estar alimentando outra natureza. E aí, as consequências de alimentar essas naturezas são quais? A natureza de Cristo, quando eu alimento ela, consequentemente, eu me aproximo mais de Jesus. Mas se, consequentemente, eu alimento mais a natureza pecaminosa, consequentemente, eu me afasto de Jesus. E aí, então, vem o grande problema da vida cristã, que é justamente esse. É o afastamento de Jesus. É isso, então, que causa em nós algo tão ruim, que é a questão da separação, algo tão ruim, que isso é capaz de nos levar à perdição. E nós lembramos, estamos sempre diante de um grande conflito. Quando eu comportava em 2020, lá na cidade de Floriano, ali aconteceu um episódio que eu achei tão interessante, a questão do grande conflito, que naquele momento eu olhei assim para os meus amigos e falei, viu como o grande conflito ele é real? Nós estávamos lá, ali no cais, pertinho do pôr do sol, e nós fomos para lá para fazer o pôr do sol. E quando nós chegamos lá, nós sentamos, começamos a conversar, a cantar, e aí chegou um rapaz se aproximando de nós lá. Ele estava com um cheiro muito forte de bebida. Sentou lá, ele viu que a gente estava conversando algo bíblico, sentou ao nosso redor ali e a gente começou a conversar com ele, né? Ele começou a contar um pouquinho da vida dele, como ele tinha dificuldade com a questão da bebida, como ele desejava parar com aquilo e que não sabia como fazer, né? A quem recorrer, como ele poderia ser ajudado. E ali a gente conversando com ele, tentando de forma a ajudar ele ali naquele momento, mas também dando orientações para ele, como que ele faria mais para frente. E naquele momento, do nada assim, chega alguém com uma garrafa de cachaça na mão, certo? Oferece para ele e fala assim, ei, bora ali, tudo que tu beber, eu pago. Rapaz, aí eu fiquei assim olhando para aquele homem, lembrando da história que ele contou, que tem a dificuldade da bebida, e aí vem alguém, sim, e oferece algo que ele tem mais dificuldade na vida dele, e agora, a decisão que ele tomaria ali, será se ele aceitaria a cachaça, ou ele então permaneceria firme e continuava ali com a gente, aprendendo um pouco mais da Bíblia? Sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ele continuou um pouquinho ali, mas o homem ficou ao redor dele lá, e infelizmente ele não conseguiu. Ele acabou saindo, né, deixou o número dele com a gente, mas naquele momento, aquilo ali foi tão forte para ele, que a decisão dele foi lá, naquilo que ele tinha maior tentação. Então,
quando o inimigo ele vem tentar a gente para que a gente tome essa decisão, para que a gente escolha aquilo que a gente vê, ele então vem justamente naquilo que é o nosso ponto fraco, para que quando a gente aceite isso, a principal natureza que seja alimentada seja a natureza pecaminosa. Mas aí nós precisamos entender algo fundamental. Se você pegar a sua Bíblia novamente e ir lá no livro de Gênesis, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, ele vai trazer o relato da queda. E tem algo aqui que nós precisamos aprender com Eva. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. O grande pecado aqui de Adão e de Eva, na verdade, foi não comer a fruta lá, mas sim a questão da desobediência. Quando Eva, ela desobedece a Deus, e ela passa agora a se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal, da onde Deus tinha dito para ela, olha, não coma, apenas essa que eu estou dizendo para que vocês não comam. Então, naquele momento, Eva, ela passa a se aproximar daquilo que poderia fazer ela errar. E aqui está o principal erro, um dos grandes erros que Eva cometeu e que hoje também muitas vezes nós cometemos. Nós sabemos que algo, se a gente se aproximar daquilo, é muito difícil para que a gente então consiga se manter firme. E o que é que muitas vezes a gente faz? Acaba caminhando diretamente para aquilo que é mais difícil para mim. E Eva sofreu as consequências daquilo, porque ela pecou. E muitas vezes, quando nós também nos aproximamos daquilo que é mal, que é ruim, as consequências serão também amargas, porque quando nos aproximamos e pecamos, né, nos banhamos ali naquilo, nós, infelizmente, nós estamos dizendo assim para Deus, Senhor, eu quero me afastar de Ti. Foi uma escolha minha que eu fiz. Mas, vamos entender, as lutas, elas vêm. As duas naturezas, elas conflitam entre si. A natureza que vai mais ganhar, que vai ganhar a batalha, é qual? A que for mais alimentada. Então, se eu alimentar mais a natureza de Cristo, qual vai ganhar? A natureza de Cristo. E como eu, como cristão, hoje, eu posso então alimentar essa natureza? De forma simples, através da nossa comunhão com Jesus, através da nossa oração com Ele, através da leitura da sua palavra, entendendo aquilo que Ele tem para mim. Não só apenas pela manhã, pegar a minha Bíblia e começar a ler ali tudo que tem. Quando eu estava lá no primeiro período, no ano passado, de teologia, a gente tem uma matéria chamada Formação Espiritual do Pastor. E essa matéria, a gente tinha lá o famoso CCI, que é Crescimento com Cristo Integralmente. E ali, o nosso professor, o Pablo Hotman, um chileno lá, temente a Deus, ele passou para nós alguns livros que a gente tinha que ler, mas também passou agora alguns requisitos que nós precisaríamos cumprir durante a semana. Dentre esses requisitos, ele tinha ali dividido por cada área da vida, né? Área mental, área espiritual e área física. E na área mental ali, uma das coisas que foi colocadas para a gente foi a questão com o pacto com os olhos, para que eu visse apenas ali aquilo que alimentaria a minha natureza de Cristo. Na área física teve outras lá interessantes, questão do líquido durante a refeição, e foi colocando muitas coisas ali que nós teríamos que cumprir. E a nossa nota seria referente àquilo que nós havíamos cumprido. Então, se eu, durante a refeição, tivesse bebido o líquido durante o almoço ali, eu teria que o quê? Já colocar ali que aquilo ali não me daria ponto, porque eu acabei bebendo. E aquilo foi tão forte, assim, no primeiro período para mim, né, tudo novo, que eu comecei a cumprir aquelas coisas, porque lá no final eu queria ter uma nota bem alta. Então, se eu deixasse de cumprir alguma coisa, a minha nota, ela iria cair. E os dias foram passando, e eu queria cumprir aquilo de alguma forma,
E então aconteceu uma das coisas bem terríveis ali para mim, que foi lá no SALT, no primeiro período, né? Que foi justamente começar a cumprir todas aquelas coisas, apenas por questão de requisito. Cumprir aquilo para que eu pudesse ter no final uma nota boa. E aquilo acabou comigo. E hoje, muitas vezes, nós temos aí esse desafio, não é? Vir para a igreja por questão de requisito, ler a Bíblia por questão de requisito, cantar por requisito, tudo que eu vier fazer para Deus, para cumprir requisito, mostrar para as outras pessoas que eu estou fazendo. E isso não é alimento para a natureza de Cristo. É aqui que nós, então, erramos. E muitas vezes nós pensamos que estamos alimentando a natureza de Cristo, quando, na verdade, nós estamos apenas mostrando o prato de comida e não estamos comendo. E aí, quando vem a tentação, quando vem algo, a outra natureza quer destruir, aí a gente cai, porque a gente está fraco, não nos alimentamos, fingimos que estava nos alimentando. E aí, então, depois daquele semestre, depois que veio as férias, eu fui para casa, né, peguei todo o CCI e falei assim para Deus: Senhor, o Senhor está vendo isso aqui? Tudo isso aqui eu cumpri lá. Acordar cedo na madrugada de cada dia, fazer questão missionária, ir para a igreja, não beber líquido durante as refeições, dormir cedo, e lá muitas coisas. Senhor, mas isso aqui, tudo isso, eu fiz porque eu queria cumprir requisito e não valeu. Mas hoje eu quero fazer um voto contigo. Nós vamos mudar algumas coisas aqui. Coisas que eu tenho dificuldade, eu vou pôr aqui, mas essas coisas que são mais fáceis, vamos pôr aqui. Mas agora eu quero que o Senhor me ajude a cumprir essas coisas, não mais por requisito, mas porque eu quero viver essas coisas na minha vida. E ali, naquelas férias, criei outro formulário, a matéria já tinha acabado, e aí então, com Deus, aquilo foi colocado. E de pouquinho em pouquinho, coisas que eram difíceis, começaram a se tornar fáceis para mim. Começaram então a ser cumpridas. Mas uma das coisas que me deixou mais feliz foi que eu não estava cumprindo aquilo mais por requisito. Eu estava cumprindo aquilo porque eu entendi que era o melhor para a minha vida. Porque aquilo ali me traria para mais perto de Deus. E aquilo então trouxe uma mudança significativa para a minha vida. E naquele momento, até hoje, né, muitas das coisas que eu aprendi lá no primeiro período, na matéria de formação espiritual, que antes eu fazia por requisito, hoje eu cumpro, porque eu sei que isso é melhor para a minha vida. Então precisamos entender isso. Aquilo que eu vier cumprir para Deus, tem que ser de fato de coração, não por requisito. Se você tem dificuldade em abrir a Bíblia pela manhã, mas mesmo assim quer ler porque você tem que ler, já colocou na mente que tem que ler, ore, faça uma oração sincera e fala: Senhor, eu estou sem um pingo de vontade de ler a Bíblia hoje, mas eu sei que o Senhor quer falar comigo. O que o Senhor quer me dizer? Hoje a passagem que eu vou ler é essa. Você leia, converse com Deus, mostre para Ele ali que realmente está difícil. E essa comunhão, essa confiança, essa entrega, esse relacionamento, ele vai passar então a ser cumprido. Requisitos, né? Vai passar então a fazer parte da sua vida, não mais como apenas um requisito, mas algo que realmente vai fazer a sua vida mudar. E hoje nós vivemos um momento realmente difícil, na verdade, quando nós abrimos tudo na nossa casa, a televisão, quando nós pegamos o nosso celular, quando nós saímos na rua, tudo que nós vemos aí e ouvimos, principalmente por esses dois, é o inimigo tentando colocar coisas na nossa vida para que essa natureza pecaminosa, ela seja então bem alimentada. E quando vir um momento de provação, que a gente caia. Mas nós sabemos que é possível fazer escolhas, porque Cristo fez escolhas. Ele poderia ter cedido ali, mas ele então fez as escolhas corretas. E hoje para nós é justamente nos dado essa opção de fazermos as escolhas certas, para que quando nós fizermos essa escolha, a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus, não porque a gente quer ali mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo aquilo, mas porque se tornou algo natural na nossa vida. E antes de eu começar a cursar a teologia, eu trabalhava numa empresa aqui em Teresina, lá na saída de Teresina, que aconteceu um episódio interessante que a gente vê como quando a gente cumpre as coisas, né, não por requisito, mas por amor, acontecem coisas fenomenais. Eu estava lá na empresa e todo dia de tarde, né, umas 3 horas, 3h30, tinha um horário do lanche, o horário do cafezinho.
E aí eu trabalhava com outro amigo e naquele dia ele resolveu me chamar. Ei, Mateus, vamos tomar um cafezinho ali comigo? Aí eu, rapaz, estou um pouco ocupado aqui, hoje não vai dar não, viu? Pode ir lá, e aí não vai dar para mim não. E aí ele foi, né? Aí quando foi no outro dia, ele veio novamente, falou, rapaz, vamos lá tomar um cafezinho? Eu falei, rapaz, não dá não, eu não gosto de café não. Ele, tu não gosta de café não? Gosto não. Mas por quê? Aí eu fui explicar para ele, né? Passei ali uns 5 minutos explicando para ele, olha, mesmo de pequeno eu já não gostava de café. Mas o café, ele faz tão mal para a minha saúde, porque eu prefiro não beber. Aí eu comecei lá a explicar para ele, ó, a cafeína, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Coloquei no computador lá, ele falou, ó, realmente, cara, então quer dizer que tu não toma café? Eu não tomo café. É? É. Ele pegou o copo assim, colocou ali e falou, pois também, a partir de hoje, eu não tomo mais café. E aí, os dias foram passando, né? No final da semana, eu perguntei para ele, e aí, tomou café lá? Não tomo mais café não. Aí foi passando o dia, final do ano, eu quase saindo da empresa, falei com ele novamente lá. E adivinha, até aquele dia, ele nunca mais tinha tomado café ali na empresa. E aí, foi passando o dia, não precisei sair da empresa, e não sei muito bem como ele está hoje, né? Perdeu um pouco mais do contato, mas ali ficou gravado algo na vida dele. Imagina só que se eu, na resposta dele, eu tivesse dito assim, por que você não toma café? Ah, porque a Bíblia proíbe, a minha religião proíbe. Por que você guarda o sábado? É porque a Bíblia manda, que é da minha religião. Essas respostas, na verdade, de ajudar, elas fazem atrapalhar. E mostra que a nossa vida está sendo apenas cumprimento de requisitos. E isso, então, tem feito a gente se afastar de Deus. E hoje, muitas pessoas que um dia estavam nesse banco aqui, elas cumpriam muitos requisitos. Elas colocavam aí realmente para estar lá em cima, cumprir os 10 mandamentos, cumprir tudo, mas, infelizmente, isso não traz relacionamento com Deus. E quando isso não é por amor a Jesus, tudo isso, um dia, ele acaba. Porque vai chegar um momento em que nós, como seres humanos, não vamos conseguir suportar tudo isso. Então, nós podemos estar certos de que eu posso cumprir todos os mandamentos, tudo, e não amar a Jesus. Mas é impossível eu amar a Jesus e não cumprir todas essas coisas. E aí nós precisamos agora tomar uma decisão. Quero eu, de fato, na minha vida, continuar alimentando a minha natureza de Cristo, ficar à parte de tudo aquilo que pode, então, me fazer tropeçar, pode trazer vida para a natureza pecaminosa? Preciso tomar essa decisão. Para a gente finalizar, quero lhe falar duas coisas. Primeira coisa é uma ilustração. Muito tempo atrás, é uma anedota, não é? Mas que vai ajudar a gente a compreender. Havia uma rainha na Inglaterra e ela precisava agora de alguém para pilotar ali, para dirigir a carruagem dela. Então, ela abriu um processo seletivo e aí nesse processo seletivo ela falou, olha, preciso de um motorista. 3 pessoas se inscreveram. E quando essas pessoas se inscreveram, chegou o dia da prova, ela pegou aqueles homens, né, a carruagem, seus súditos, e foi lá para cima da montanha. E lá na montanha ela falou o seguinte, olha, a prova é essa. Você está vendo aquela montanha ali? Eu vou lhe fazer uma pergunta, você me responde, e se for coerente, você vai ser aceito. Ela falou o seguinte, com quantos metros ou quantos centímetros você, certo? Olhou para o primeiro, você consegue dirigir perto da beira ali e não cair? Aí aquele homem, né, experiente, dirigia há mais de 20 anos aí, tirado a carteira, ele foi lá, perto da encosta, olhou assim, ixi, é fundo, né, é alto, olhou para ele, olhou para a carruagem, e ele olhou para a mulher lá e falou o seguinte, olha, eu consigo dirigir a 10 centímetros da beira. Rapaz, aquela mulher deu um passo para trás e falou, 10 centímetros? 10 centímetros e não caio. Aí ela, rapaz, muito bem. Vejo que você é um piloto aí excepcional, né? Aí foi para o segundo. E o segundo, ela falou, e você? Quantos centímetros da beira, o metro, você consegue dirigir ali e não cair? Aí ele fez a mesma coisa, foi lá, olhou a condição do vento e falou, olha, eu consigo a 5 centímetros e não caio. A mulher já estava ficando espantada, né? 5 centímetros da beira e não cai, mas você é bom mesmo, né? Aí ela foi para o último, só que ela pensou o seguinte, se um foi 10, o outro foi 5, o outro vai cair, né? Não tem como. Aí ela falou, e você, rapaz? Quantos centímetros ali você consegue dirigir da beira e não cai? Aí o homem olhou assim para ela e falou, rainha, eu procuro me manter o mais afastado possível da beira. Aí a rainha pegou na mão dele assim, tá contratado.
E aí, isso é o que nós devemos, então, fazer também. Nos manter mais afastado possível daquilo que pode nos fazer cair. Porque quando nós nos aproximamos daquilo que pode nos atrapalhar, nós estamos dando margem, então, para que o mal ele entre na nossa vida. E, consequentemente, a natureza pecaminosa ela vai ser alimentada. Precisamos entender uma coisa. A irmã White, no livro Patriarcas e Profetas, ela disse uma frase que, quando eu li, nunca mais me esqueci. Ela diz o seguinte: olha, podemos estar certos de que tudo que venha contradizer a palavra de Deus, tudo, procede de Satanás. Tudo que eu vier fazer, que venha contradizer a palavra de Deus, nós podemos estar certos de que procede de Satanás, e o intuito dele é destruir a nossa vida. Por isso, nessa nossa vida cristã, nós temos a opção de alimentar uma natureza, a natureza de Cristo, mas nós também temos a opção de alimentar a natureza pecaminosa. Mas, e será que quando eu vou tirar essa natureza pecaminosa da minha vida? Porque eu já tenho as duas, a que eu nasci e a que eu aceitei, que eu ganhei quando eu aceitei a Jesus. E quando será? Olha só, unicamente quando Cristo voltar e esse nosso corpo corruptível, ele se revestir da incorruptibilidade, nós formos então glorificados ali, é que essa natureza ela vai sair. E até lá, a nossa caminhada vai ser dessa forma, um grande conflito, mas nós podemos estar certos de que Deus está conosco, está à nossa frente. E por isso precisamos tomar essa decisão todos os dias. Hoje, quando eu acordar pela manhã, Senhor, eu quero alimentar a natureza de Cristo, mas eu quero que o Senhor me ajude, porque eu vou entrar em contato com muitas coisas, com muitas pessoas. Eu preciso que o Senhor, então, me ajude. Entregue isso nas mãos dEle. Tome essa decisão, essa firme decisão de alimentar a natureza de Cristo. E saiba que no final da jornada, quando Cristo for lhe entregar a coroa de ouro, a coroa da vitória, Ele vai olhar assim para você e vai dizer: meu filho, parabéns, meu servo bom e fiel. Foi difícil, sei que foi, mas você escolheu permanecer ao meu lado. Então, hoje, esse presente é seu. Vai olhar assim e falar: esse é o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pode entrar, vai lá se reunir com as pessoas. E aquelas pessoas que, pelo seu exemplo, elas foram vendo você e aceitaram a Jesus, também estarão lá. E elas dirão assim para ti: olha, muito obrigado, porque pelo seu exemplo, pela sua palavra, pelo seu testemunho, hoje eu estou aqui. E se eu não tivesse lhe conhecido, talvez eu não estaria. Muito obrigado. E aquilo ali vai ser uma alegria tremenda. Mas para que a gente possa viver essa alegria, a minha decisão ela tem que ser tomada hoje. Estou eu disposto, então, a tomar essa decisão de estar ao lado de Cristo. Aconteça o que acontecer, fazer com que a minha vida, as minhas decisões, elas sejam em prol de aceitar e de alimentar a natureza de Cristo, se esse for o seu desejo. Enquanto a Esther, a minha irmãzinha, ela canta aqui, que você então possa tomar essa decisão. Som. Feliz sábado a todos. Hoje se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão?
Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. E pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. E pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. E pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Se hoje, ouvirmos o clamor do Espírito Santo, para que as nossas escolhas elas possam ser pautadas naquilo que de fato importa, se esse for o seu desejo de continuar firme nessa caminhada, alimentando a natureza de Cristo, eu quero orar por você nesse momento. Fique de pé, se esse for o seu desejo. E nesse momento também que você está de pé, quero que você passe agora pela sua mente, pelo seu coração, o nome de algumas pessoas que estão enfrentando esse grande conflito, dessas duas naturezas que estão conflitando diariamente ali e que parece que a natureza pecaminosa está mais forte na vida dele. Para que vocês possam estar nesse momento colocando esses nomes, que a gente vai orar e vamos clamar auxílio ao Senhor, porque Ele é o único que pode nos ajudar nesse momento. Ele é o único que é o nosso Deus, o único que nos conduz. Se esse for o seu desejo, coloque as pessoas no seu coração, mas também tome a firme decisão de a cada dia que você acordar, a firme decisão de mostrar para o Senhor que as suas escolhas são para alimentar a natureza de Cristo, que vai nos aproximar dEle, e que por amor a Ele viemos a fazer tudo isso. Vamos orar. Maravilhoso Jesus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de a cada dia podermos tomar uma escolha. E queremos pedir ao Senhor que essas escolhas sejam influenciadas pelo poder do Teu Espírito Santo, para que possamos escolher estar perto de Ti, fazer as coisas que nos aproximam de Ti. Sabemos que o mundo que nós vivemos é nos apresentado de maneira em que as tentações, as provações, as distrações estão realmente em cima. Mas nós queremos, Senhor Jesus, pelo Teu poder, passar por todas elas, firmes e fortes, não olhando para trás, nem para o lado, mas olhando para frente, que é o Senhor. Por isso, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos também o nome das pessoas que, nesse momento, nós clamamos para que o Senhor ajude nessas batalhas. Pedimos que o Senhor conforte também o coração
das famílias enlutadas nesse momento, e que o Senhor os enche de esperança, sabendo que breve o Senhor retornará e mostrará então a eles a alegria de reencontrar com as pessoas que tanto amam. Por isso nós confiamos no Teu poder, clamamos a direção do Teu Espírito Santo, o Teu poder na igreja aqui do Parque Piauí, para que eles possam continuar sendo luz nessa comunidade. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.